cumprimentar todos os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Para mim já é motivo de grande alegria, né, irmãos, poder estar novamente com os irmãos. Hoje está aqui comigo o Diácono Gleidson, congrega conosco aqui também no Acre. Já minha esposa também vai cantar um hino aí, louvar a Deus. Está vendo as irmãs adorar a Deus aí? Quero louvar a Deus pela vida de todos vocês, irmão Damião, o meu amigo Glauber, louvado seja Deus, todos os irmãos que estão participando. É muito gratificante nós podemos estar reunidos nessa segunda-feira para adorar a Deus, louvar o nome do Senhor, engrandecer o nosso Deus maravilhoso, que Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Então, é um motivo de grande alegria. Eu quero compartilhar aqui uma palavra com os irmãos, você que está com a sua Bíblia aí. Vamos lá para o Evangelho segundo escreveu Marcos. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 10. Marcos, capítulo de número 10. Nós vamos ler a partir do versículo 17. Louvado seja Deus. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 17. Quero trazer essa palavra aqui para a nossa breve meditação, reflexão. Eu estive esse final de semana meditando nesse texto, onde o Espírito Santo do Senhor nos chamou muita atenção através dessa palavra. Louvado seja Deus. E eu sei que Deus, ele há de falar conosco assim de uma forma maravilhosa. Amém? Marcos, capítulo de número 10, versículo 17. O título desse texto, irmãos, tem um título como O Jovem Rico, né? A história do jovem rico. A história do jovem rico nos traz uma grande reflexão, né, acerca de algo tão precioso para a nossa vida, tão precioso pelaquilo que nós buscamos, pelaquilo que nós acreditamos e pelaquilo que nós professamos a nossa fé, que é a nossa salvação. A história do jovem rico, ela é um diálogo entre esse jovem e Jesus, onde Jesus vai falar algumas coisas muito importantes, ao qual precisamos ser observados, né? Vamos ler o texto. Marcos, capítulo 10, versículo 17. Diz assim: E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, ao qual ajoelhou-se diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás, honra a teu pai e a tua mãe. E ele, porém, respondendo-lhe, disse-lhe: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Aleluia, louvado seja Deus. Eu quero ler somente até aí, bom? Até o versículo 21, essa parte A do versículo, quando Jesus olha para esse jovem rico, e a palavra de Deus diz que Jesus ama ele. Jesus amou aquele jovem rico e disse a ele: falta-te uma coisa. Aleluia, louvado seja Deus. Queridos, a história do jovem rico na Bíblia Sagrada, ela é mencionada nos 3 evangelhos: o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Mateus e o Evangelho segundo escreveu Lucas. E quando Marcos escreve esse texto, louvado seja Deus, Marcos está trazendo uma linguagem, e a referência que Marcos nos dá a entender é que essa seria a última passagem de Jesus por Jerusalém. Jesus estava passando por ali, louvado seja o nome do Senhor, e vai ter um encontro com um jovem, que a Bíblia não menciona a sua origem, a Bíblia não menciona a sua família, a Bíblia não menciona o seu nome,
A Bíblia atribui como um jovem rico, como alguém importante daquele lugar. Alguém que tinha uma posição social diferente. E aquele jovem, a palavra de Deus diz que ele se aproxima de Jesus, se ajoelha. Em algumas outras traduções, a Bíblia diz que ele adora a Jesus e faz uma pergunta para Jesus. Diz: bom mestre, que bem eu farei para herdar a vida eterna? Jesus olha para aquele jovem, né, e já começa ensinando a ele e deixando bem claro para ele que só existe um que é bom, que é Deus que está no céu. Naquela época, para você reconhecer ou chamar alguém de bom, era necessário conhecer o testemunho, era necessário conhecer as procedências, saber quem era. Aleluia. E Jesus traz ao coração daquele jovem e diz a ele que só existe alguém bom. Aleluia. E esse alguém é Deus que está no céu. Aleluia, louvado seja Deus. E ele faz uma pergunta para Jesus acerca da vida eterna. O que ele deveria fazer para entrar na vida, para herdar a vida eterna? O que era necessário, o que ele precisava, aleluia, colocar em prática para ele conquistar aquilo que nós tanto sonhamos e esperamos, que é a nossa salvação. Aleluia. Jesus olha para ele, então vai dar a receita. Jesus vai lá no livro de Êxodo, capítulo 20, quando o Senhor falou acerca dos mandamentos. Jesus olha para aquele jovem e diz: tu conheces os mandamentos? Aleluia. Quais os mandamentos? Aleluia. Não adulterarás, não dirás falso testemunho, aleluia, não defraudarás, não roubarás, honrar teu pai e a tua mãe. Jesus começa a passar a receita para ele, aleluia, acerca da vida eterna. O que ele deveria fazer para herdar a vida eterna? A palavra de Deus diz que ele vai responder para Jesus e vai dizer: mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha mocidade. Tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. O que me falta ainda? A Bíblia diz que Jesus vai olhar para aquele jovem, e o interessante, irmãos, é o olhar de Jesus. Jesus olha, aleluia, para cada um de nós, Jesus olha para as pessoas, e Jesus acredita, aleluia, que aquela pessoa pode mudar. Jesus amou aquele jovem e disse: olha, tu queres entrar na vida, então te falta uma coisa. Aleluia. Talvez eu fique imaginando assim, ele olhando para Jesus e querendo saber a resposta. O que me falta ainda? Se me falta só o que o Senhor citou, só os mandamentos, isso aí eu tenho feito. Eu passo a entender que aquele jovem, desde a sua mocidade, ele buscava, ele andava, ele ia na igreja. Aleluia. Só que aqui nós temos um ponto de observação. Né? Observar é diferente de praticar. A palavra de Deus diz que aquele que ouve e pratica, ele é prudente. Está edificando a sua casa sobre a rocha. Vai vir os ventos, os tempestades, os rios, vai bater naquela casa, ela não vai cair, porque aquela casa está edificada sobre a rocha. Está ouvindo e está praticando. Mas aquele que ouve e não pratica, a Bíblia diz que é insensato. Está edificando a sua casa sobre a areia. Ele olha para Jesus e diz que desde a sua mocidade ele tem observado. Aleluia. E eu entendo que observar é diferente de praticar. Jesus, mais uma vez, responde a ele e diz: se tu queres ser perfeito, aleluia, então faz o seguinte: vai, vende tudo que tu tens, dá aos pobres e segue-me, e aí tu terás um tesouro no céu. A palavra de Deus vai dizer, irmãos, que aquele jovem saiu da presença de Jesus muito triste, porque ele possuía muitos bens. E aqui eu quero fazer um ponto de observação, quero trazer a história de Zaqueu também. Diferente do jovem rico, Zaqueu, quando ouviu a palavra, Zaqueu, quando ouviu, aleluia, Jesus, Zaqueu, quando escutou Jesus dizer: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Aleluia, Jesus disse: hoje entrou salvação a esta casa. Aleluia, louvado seja Deus. Zaqueu, quando ouviu Jesus, a resposta que Zaqueu dá para Jesus: Senhor, se eu tiver defraudado alguém, se eu tiver roubado alguém, se eu tiver feito alguma coisa a alguém, eu vou pegar metade dos meus bens, eu vou vender, eu vou dar aos pobres, eu vou devolver aquilo que eu peguei que não era meu. Diferente do jovem rico, a salvação chegou na casa de Zaqueu. E Zaqueu, aleluia, louvado seja Deus,
ele deu ouvidos à voz do Senhor. O jovem rico, não. Lhe faltava algo. E o que lhe faltava, aleluia, não era simplesmente só ele cumprir os mandamentos do Senhor. A palavra de Deus diz, queridos, que aonde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Aleluia. O coração do jovem rico estava voltado para o que ele tinha. O coração do jovem rico estava voltado, aleluia, para a sua riqueza. Estava apoiado, ou seja, se nós formos no Salmo 19, a Bíblia diz que uns confiam em carro, outros confiam em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Ou seja, a nossa confiança, ela está no Senhor. A Bíblia diz no Salmo 125 que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo. Aleluia. A palavra que Jesus lançou ao jovem rico não era a palavra que ele estava esperando ouvir. E a palavra, quando veio ao seu encontro, ele se retira da presença de Jesus triste. Agora eu entendo, como Marcos narra, aleluia, que Jesus passava por ali, pela cidade, ali chegou uma oportunidade para ele entrar na vida eterna. Ali estava, diante daquele jovem rico, o poder de decisão, de escolher qual caminho ele queria seguir, qual caminho ele queria percorrer. Aleluia, louvado seja Deus. E o Senhor deixou essa opção a ele, o Senhor deixou essa direção a ele. Ele se retira da presença do Senhor, aleluia, triste, porque possuías muitos bens, aleluia. Presta atenção, é aí aonde se entra um grande questionamento. Jesus olha para os discípulos e diz: quão dificilmente um rico herdará o reino dos céus. Jesus não está dizendo que a salvação não vai chegar para o rico. Jesus não está dizendo que os ricos são impedidos de alcançar a sua salvação. Aleluia. Jesus está dizendo que a nossa confiança, que o nosso coração, que o nosso amor, ele tem que estar voltado primeiramente a Deus. Quando Jesus foi interrogado no capítulo 22 do Evangelho segundo escreveu Mateus, a Bíblia diz que os fariseus, os anciões, os doutores da lei, perguntaram ao Senhor acerca de mandamento. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse, o primeiro grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Tudo aquilo que nós colocamos em primeiro lugar na nossa vida, que não seja a presença de Deus, que não seja a presença do Espírito Santo do Senhor, nós temos que tomar cuidado. Senão nós vamos entrar na mesma situação do jovem rico. Sempre vai estar nos faltando algo. Aleluia. Precisamos nos examinar e entender o que está nos faltando para herdarmos a vida eterna. Se Jesus, aleluia, ou seja, se os anjos tocassem a trombeta nesse momento, se o Senhor anunciasse a vinda do Filho de Deus, se a igreja fosse arrebatada, a Bíblia diz que nós não sabemos a hora nem o dia ao qual o Senhor irá voltar para nos buscar. Se a trombeta trocasse, nós teríamos certeza da nossa vida eterna, nós teríamos certeza da nossa salvação. Isso é uma pergunta que só cabe a nós mesmos responder. Aleluia. E quando Jesus olhou para aquele jovem rico, ele disse, ainda te falta algo. Aleluia. Presta atenção, queridos. Nós pregamos o Evangelho e nós entendemos que a igreja do Senhor aqui nessa terra não é uma igreja perfeita. Aleluia. Nós pregamos o Evangelho para pessoas como nós, imperfeitos. Aleluia. Homens e mulheres, seres humanos cheios de defeitos, buscando a perfeição diante da presença de Deus. Buscando entrar, aleluia, no projeto divino, na graça do Senhor Jesus. Paulo, quando vai anunciar a Santa Ceia, no capítulo 11, no versículo 23 em diante, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23, quando Paulo fala da Santa Ceia, a igreja de Coríntios, Paulo está dizendo bem assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Paulo não está determinando quem vai ou quem não vai participar. Aleluia. Nós não podemos afirmar quem vai ou quem não vai, aleluia, entrar na vida. Isso quem vai nos dizer é a palavra do Senhor.
Isso quem vai nos anunciar, isso quem vai nos examinar é a própria palavra. Jesus olha para aquele jovem rico, a pergunta que ele faz para Jesus é o que ele deveria fazer para entrar na vida eterna. Jesus então estava explicando para ele o que era necessário ele fazer para entrar na vida eterna. Era necessário ele se examinar, ele se autoavaliar e entender: eu estou fazendo, eu estou cumprindo os mandamentos, eu estou buscando a Deus verdadeiramente. Olha o que o escritor de Hebreus escreve em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aleluia. A palavra de Deus, ela vem nos dizendo que nós precisamos ter paz com todos. Aleluia. Nós precisamos ter paz com nossos irmãos em Cristo. Nós precisamos ter paz com a nossa família. Nós precisamos ter paz conosco mesmo. Nós precisamos ter paz com todas as pessoas que estão à nossa volta. Aleluia. Quando nós olhamos para dentro de si próprio, aí nós vamos nos analisar. O que está nos faltando? O que nos falta ainda? Aleluia. Porque preste atenção, querido. Aleluia. Os dias estão se cumprindo, a palavra de Deus está se cumprindo. E vai chegar o momento que o Senhor irá arrebatar a sua igreja para estar com ele no céu. E esse é o nosso desejo. Paulo diz que o desejo do seu coração já era estar com Cristo. Aleluia. O bom seria se ele estivesse já com Cristo. Mas enquanto isso não acontece, ele vai batalhando, ele vai buscando, ele vai, aleluia, se sacrificando na presença de Deus, ele vai, aleluia, buscando a face do Senhor a tempo, a fora de tempo, para que assim a graça do Senhor, ela venha alcançar. Se nós formos lá no livro de Timóteo, capítulo de número 4, 2 Timóteo, capítulo 4, aleluia, quando Paulo começa a falar acerca da sua missão, da sua obra, Paulo está pregando para Timóteo, que é seu filho na fé. Paulo está dizendo: olha, Timóteo, você precisa ficar firme. Você precisa, aleluia, continuar pregando o evangelho a tempo, a fora de tempo. Você precisa estar ensinando, exortando. Você precisa cumprir o teu ministério de evangelista. Louvado seja Deus, porque o tempo da minha partida está próximo. Paulo já estava próximo a partir, a ser executado. Paulo estava preso em Roma, quando ele libera essa palavra para Timóteo. Só que algo interessante que Paulo fala, ele diz: Timóteo, aleluia, cumpre o teu ministério de evangelista, porque o tempo da minha partida está próximo, mas eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, mas eu guardei a fé. E desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo e juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos quanto amarem a sua vinda. Paulo tinha certeza, aleluia, que o que ele estava fazendo aqui nessa terra, aleluia, como ele escreve, aleluia, no livro de Coríntios, capítulo 15, versículo 58, se não me falha a memória, ele dizia assim: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, aleluia. Sabendo que tudo aquilo que nós buscamos, se nós buscamos estar na presença de Deus, se nós buscamos nos corrigir diante do Espírito Santo, não vai ser em vão. Nós vamos alcançar a vida eterna, nós vamos alcançar a nossa salvação, nós vamos sair vitoriosos, nós vamos erguer a bandeira da vitória e vamos nos encontrar com o nosso Deus, aleluia, no céu de glória. Glória a Deus. Então entenda uma coisa, irmão. Aleluia. Olha o que é que o Senhor diz. Aleluia. O que é que nos falta ainda? E quando eu abro a Bíblia aqui no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 15, se você quiser acompanhar junto comigo, João, capítulo 15, para nós finalizarmos. Aleluia, louvado seja Deus. Jesus estava dando as últimas instruções para os discípulos. Aleluia. E olha a orientação que Jesus ele vai deixar aos seus discípulos. As últimas instruções ele estava deixando antes de ascender ao céu. Olha o que Jesus vai dizer para os discípulos: eu sou a videira verdadeira. Aleluia. E meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Jesus estava pregando para os discípulos. Jesus estava ensinando os seus discípulos. E olha o que ele vai dizer para os discípulos. Aleluia. Que ele
é a videira verdadeira, que Deus Pai é o lavrador, e que nós somos as varas. E nós, como vara, precisamos estar ligados na videira, que é Jesus Cristo de Nazaré. Se não estivermos ligados na videira, não conseguimos dar fruto. Nos falta alguma coisa. Versículo 3, ele continua dizendo: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Ou seja, o que nos falta, aleluia, a orientação vai vir através da palavra do Senhor. Jesus estava dando a palavra e dizendo: olha, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também sois vós, se não estiverdes em mim. Se nós não estivermos ligados verdadeiramente na videira, que é Jesus Cristo de Nazaré, sempre vai estar nos faltando algo. Glória a Deus. Sempre vai estar faltando algo, aleluia, sobre a nossa vida. Versículo de número 5, ele diz: eu sou a videira, e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Aleluia, louvado seja Deus. Então, entenda uma coisa, irmãos. Nós vivemos numa época que mudar é necessário. Nós vivemos numa época de mudanças. Nós vemos que o nosso país, o mundo inteiro, aleluia, ele tem mudado constantemente. E a cada dia nós precisamos nos reinventar na presença de Deus. Aquilo que nós fizemos ontem não serve para hoje. Hoje nós temos que fazer de novo. Se nós oramos ontem, hoje nós temos que orar de novo. Se nós buscamos ontem, hoje nós temos que buscar de novo a presença de Deus. Porque sempre vai estar nos faltando alguma coisa. E aonde nós vamos preencher aquilo que nos falta? Nós vamos preencher na presença de Deus. Nós vamos preencher através das orientações do Espírito Santo. Nós vamos preencher através da adoração ao Senhor. É no meio de um louvor, é no meio de uma oração, é no meio de um culto, é no meio de Deus profetizando, Deus usando a sua palavra, que nós vamos receber aquilo que está nos faltando. Aleluia, louvado seja Deus. Então eu acredito, meus irmãos, que a cada dia Deus ele tem preenchido na nossa vida aquilo que nos falta. É por isso que a palavra de Deus, quando você abre a Bíblia no Salmo 27, versículo de número 4, olha o que o salmista Davi vai dizer: uma coisa eu pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a sua formosura e aprender no seu tempo. Porque no dia da adversidade, ele me esconderá no oculto do seu pavilhão. Aleluia, louvado seja Deus. Quando nós vemos o Salmo 23, olha o que o Senhor diz no Salmo 23, o salmista Davi diz o quê? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não vai nos faltar problema, mas também não vai nos faltar solução para os problemas. Vai nos faltar algumas coisas, mas também não vai faltar o Senhor nos orientando para buscarmos aquilo que nos falta. Aleluia. E aí nós conseguimos chegar até o Salmo 91, versículo 7, quando o salmista diz: pode cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, queridos, eu quero deixar essa palavra para a nossa meditação. Aquilo que nos falta, o Espírito Santo do Senhor, ele quer preencher. Aquilo que nos falta, o Senhor, ele quer, aleluia, ocupar sobre a nossa vida. Aleluia. E quando nós temos essa sensibilidade ao Espírito Santo, aleluia, louvado seja Deus, eu tenho certeza que vai chegar um dia que não vai nos faltar mais nada. Aleluia. Vai chegar um dia que nós vamos estar lá no céu de glória. A Bíblia diz que não vai haver mais choro, não vai haver mais pranto, não vai haver mais luta, não vai haver mais dores. Aleluia. Nós vamos estar junto com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Glorificando, exaltando e adorando o nome do nosso Deus maravilhoso. Eu quero deixar essa palavra, aleluia, ao seu coração, essa noite. Eu quero louvar a Deus pela sua vida e profetizar sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu ministério. Aleluia. Que aquilo que nos falta,
o Senhor irá preencher, o Senhor irá nos ajudar, aleluia, a nós alcançarmos, a nós recebermos, aleluia, louvado seja Deus, porque o Senhor está conosco e a Bíblia diz que maior é aquele que está conosco. Louvado seja o nome do Senhor.